Olá pessoal, vamos ver aí algumas perguntinhas. O Antônio mandou para nós: alguém sabe dizer se os aportes mensais no Tesouro Direto IPCA acompanham a taxa do início do investimento ou não? Acompanha, Antônio, acompanha a taxa desde o início, certo? Como é que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque é o preço, certo? A partir do momento que você garantiu o preço, porque é o seguinte, qual é a matemática, né? A matemática do Tesouro IPCA é o seguinte: o preço dele é calculado com o valor nominal atualizado, trazido a valor presente, ou seja, descontado a valor presente, pelo total de dias úteis até o vencimento, certo? E essa conta, para fechar exatamente, ela vai fechar com um único preço, certo? Então, se você garantiu aquele preço naquele dia, significa que você automaticamente garantiu a taxa para aquele VNA, para aquele prazo, certo? Então, não tem erro. Você garantiu aquele preço, comprou naquele momento, você garantiu a taxa automaticamente. Os Segredos da Humanidade pergunta para nós: o melhor momento para comprar Tesouro Selic 27 seria agora, depois do aumento da Selic para 7,5 ou esperá-la cair? Na verdade, ela foi para 7,75, né? Que acho que vai ser difícil esse ano. Seguinte, ciclo da Selic, pessoal, ciclo da Selic, assunto importante, importantíssimo, certo? Nós fizemos um vídeo sobre o tempo do ciclo da Selic ao longo do Plano Real, tá? Esse vídeo eu vou deixar linkado aqui nos cards, no cantinho superior direito da tela, tá? Em algum momento vai aparecer aí para você. Mas é o seguinte, o que acontece? Por que a taxa Selic sobe? Para combater a inflação, isso todo mundo sabe, tá? Perfeito. A partir do momento que a inflação começar a dar sinais de que ela vai controlar, o Banco Central vai parar de aumentar a taxa Selic. Então, nós primeiro vamos ter que esperar sinais do mercado de que a inflação vai arrefecer. A Tesouro, aí o Copom, melhor dizendo, vai parar de aumentar a taxa Selic. E aí ela vai ficar estável. Ela vai ficar estável por um certo período. Já houve, em momentos recentes da história do Brasil, situações em que ela ficou estabilizada e voltou a subir depois, né? Porque, mas assim, para exemplificar, para entender melhor o raciocínio, ela vai estabilizar, vai ficar num platô alto, sei lá, 8,75 era o que o mercado pensava um tempinho atrás, agora é 10,25 e tal, digamos 11%. Vai ficar assim por algumas reuniões e, no mínimo, pessoal, umas 4 reuniões, o que dá 6 meses, tá? No mínimo, os 14,25 ficaram mais de um ano, para depois fazer o ciclo de redução da Selic novamente, certo? E como o mercado está muito assustado, tem muita gente dizendo que foi um erro grave do do Copom, ter diminuído a taxa para 2%, né? Porque fez os dólares fugirem, aquela coisa toda. O pessoal está começando a dizer que foi um erro isso. Na verdade, assim, a gente tem que se colocar no momento, certo? O que estava acontecendo no momento? Estava tudo fechando, tudo parando por causa do pavor com a doença, e a economia ia parar totalmente, e a função da autoridade monetária naquele momento era justamente baixar a taxa para que o mínimo de dinheiro ficasse parado no mercado financeiro, para que o máximo de dinheiro possível ficasse na economia real, na economia concreta, certo? No consumo. Então é fácil criticar depois, né? Mas lá na hora eu não consigo criticar a decisão do Banco Central, certo? Bem, então, como o mercado está muito ressabiado com taxas baixas, tá? Eu estou aventando aqui a hipótese de que talvez o ciclo de baixa da Selic futuro, quer dizer, a gente tem que esperar ela chegar num determinado nível, quando a inflação vai começar a responder, aí ela vai ficar num platô por um bom período e depois vai começar a cair. Quando cair, não vai cair para os níveis de 2%. É basicamente essa a ideia que eu quero transmitir aqui. E aí, assim, ó, esperar a taxa cair. Então vocês estão vendo como está complicado pensar em ganho de marcação ao mercado, né?
Então esperar a taxa Selic cair não, né, vai levar aí uns 2 anos pelo menos, uns 2 anos, tá? Então assim, ó, não tem momento. O momento é o momento que você julga adequado, tá? O Selic ele sempre rende a taxa Selic, não tem mistério. Então agora está rendendo 7,75, na próxima reunião em dezembro vai para 9,25 ou mais, não sabemos. Você vai receber os 9,25 e assim por diante, tá? Então não tem hora, é a hora que precisar, enfim, que você julga que nenhum outro investimento é melhor o suficiente, quer esperar no Tesouro Selic, tranquilo, vai lá, espera no Tesouro Selic. Quando surgir um investimento bacana, você resgata e faz o outro investimento. E o Alex pergunta para nós, reserva de emergência, só que não é reserva de emergência pessoal que ele cita aqui, tá? É interessante. Por que o governo não usa a reserva de emergência do país, que hoje passa de 350 bilhões de dólares, ao invés de pagar juros abusivos ao mercado? Não é para isso que serve a reserva de emergência? Seria a mesma coisa que a pessoa física pegasse um empréstimo no cartão de crédito só para não gastar minha reserva. Não seria burrice? Olha, Alex, eu acho que esse assunto é bem delicado, viu? E é bem interessante assim, mas até onde eu sei, essa reserva internacional, as reservas do Brasil, a principal finalidade é proteger o país de ataques especulativos à moeda, tá? À moeda, certo? Então seria assim para proteger o país de uma oscilação muito brusca, de uma perda muito brusca do real frente ao dólar ou frente ao euro, por exemplo, né? Algum movimento muito súbito, muito especulativo, tá? Então seria para isso. Eu acho que essas reservas, aí é minha opinião, tá? Não devem ser gastas com motivos menos graves do que isso, certo? Porque, pensa bem, um ataque especulativo ao real, por exemplo, dólares começam a fugir em massa do país sem motivo, tá? Não estou dizendo que hoje não existam motivos, tá? Mas sem motivo, tá? E aí o dólar, de um dia para o outro, sai de 5,60 para 9 ou 10 reais, certo? Em questão de menos de uma semana, poucos dias. Sim, isso é um ataque especulativo, isso justifica o Banco Central utilizar as reservas internacionais para aplacar os ânimos no mercado e trazer de volta o valor do real, certo? Porque, veja bem, lá em 2020, a decisão do governo não foi de lançar mão dessas. Essas reservas são tão preciosas, né? Elas dão a garantia. E isso também tem um aspecto importante. Quando nós tínhamos inflação, na década perdida dos anos 80, nós não tínhamos reserva, nós dependíamos de empréstimos do FMI. Então era outra situação, tá? Essa reserva eu vejo como uma coisa extremamente vital para o Brasil, tá? Que você realmente só pode tocar nela para coisas muito, muito graves. E aí, então, continuando a nossa ideia, lá em 2020, em março, quando eclodiram os problemas de saúde no Brasil, né, da atual grave circunstância sanitária, o que aconteceu? O Brasil quebrou o teto de gastos naquele instante, naquele momento, né, para fazer o auxílio aquele, e esticou aí o orçamento em 500 bilhões de reais e conseguiu isso como? No mercado interno, pagando as taxas de juros no mercado interno. Então vejam que numa situação tão grave quanto a da doença, né, em que estava tudo parado, em que a taxa de juros foi lá para 2%, e o Brasil não tinha de onde tirar, ele usou as reservas internacionais? Não. Ele foi a mercado conseguir o dinheiro, certo? É que o raciocínio é completamente diferente da pessoa física, tá? Completamente diferente. Então, por um momento assim único no século atual, certo? Que foram os eventos de 2019 e 2020, o Brasil não queimou as reservas internacionais. Então agora que a gente sabe que tem muito boato no mercado, muito investidor institucional comprando isso, vendendo aquilo, né? Aquelas oscilações malucas no
nos contratos de derivativos futuros, tá? Dólar em alta, petróleo em alta no mundo, inflação no mundo. Esse não é o momento de queimar reserva, na minha visão, certo? Eu acho que ainda assim o Tesouro está fazendo bem, e aí eu sugiro vocês darem uma olhada nos nossos vídeos sobre os leilões de títulos públicos. O Tesouro está segurando. Nos últimos leilões de outubro, nos últimos 15 dias de outubro, o Tesouro segurou e não vendeu o título público, quer dizer, não emitiu dívida, só em LFT, só em Tesouro Selic, mas não emitiu dívida com taxa alta em pré-fixado, não emitiu dívida em taxa alta com Tesouro IPCA, certo? Volumes irrisórios, tá? Isso aí eu detalho bem no vídeo dos leilões. E quanto que para nós está tudo lá no Tesouro Direto, né? A gente pode comprar o prazo que a gente quiser. Então, assim, eu acho que mesmo com os juros altos, o Tesouro Nacional está fazendo, assim, está lançando o mínimo possível de títulos para não aumentar demais a dívida pública, certo? E queimar reserva, se não queimou no auge da pandemia, eu acho que agora não seria a hora de queimar, porque o momento atual tem elementos altamente especulativos, certo? E ciclos de Selic, pessoal, o Brasil já passou por muitos, né? E esse ciclo tá subindo, vai atingir um platô e depois vai descer, vai ficar depois no vale, na parte baixa, por um tempo, depois vai voltar a subir, e assim por diante, certo? São ciclos. E a gente está numa fase ruim agora, certo? Está numa fase ruim, numa fase de incerteza, mas assim, não é nada que não vai passar, não é nada que o tempo não resolva, não é nada que o juro composto não vai te impedir, né, de ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro com o juro composto, independentemente do ciclo, porque o que determina o seu ganho é o tempo, não é o ciclo, não é ficar operando o ciclo, não é ficar nada disso. É o tempo, é o juro ao longo do tempo sendo composto com seus aportes. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.